tarde, gente. Eu gostaria de introduzir um pouquinho, né, a palestra, esse ciclo de seminário. A palestra, esse é o esforço do CEDERJ para trazer a universidade pública um pouquinho mais próximos de vocês, né? Então, nós vamos trazer hoje um seminário que na verdade, é parte de um conjunto de seminários que é ministrado, que é organizado entre a COP e o Departamento de Ciência de Computação da UFRJ e sobre o assunto de extrema importância, que é de interesse geral, interesse a todos os alunos de computação, e hoje nós temos a satisfação de poder contar com um professor que vai fazer uma palestra bastante interessante, geral, sobre o assunto. Eu vou pedir para o professor Daniel para introduzir o professor Luiz sobre o assunto e, aliás, isso vai falar um pouquinho, fazer um gancho com o curso de CEDERJ lá na frente para vocês. Obrigado, professor Daniel. Obrigado. Daqui a pouco é sua vez. Obrigado. Boa tarde a todos. Hoje nós temos mais uma palestra do ciclo de seminários PESC e o tema de hoje é as contribuições científicas de Diffie-Hellman, e uma das principais contribuições dele foi o estudo teórico de chaves público-privada. E chaves público-privada é o que faz a internet funcionar hoje. Então, por trás do seu navegador, quando você acessa o seu banco, o que está acontecendo ali é uma criptografia de base com chave pública e privada que teve origem nos estudos de Diffie-Hellman. Então, o Edmundo pediu para conectar isso com a disciplina que eu coordeno no CEDERJ, junto com a professora Rosa. Nós falamos sobre redes de computadores e tem uma aula que eu falo só sobre chave público-privada. Então, é claro que lá no CEDERJ, ou aí no CEDERJ, para quem está vivendo, né, é uma coisa muito mais técnica, muito mais prática, muito mais perto do que acontece de fato. A teoria por trás dessas coisas, por que essas coisas funcionam, foram desenvolvidas por essas duas pessoas. Então, na palestra de hoje, nós temos o professor Luiz Stecker, e ele é professor aqui da UFRJ, no Departamento de Ciência e Computação, especialista, digamos assim, no grande tema. A área dele é a teoria da computação, e criptografia, criptoanálise, certamente se encaixa dentro desse contexto. Então, ele está assim, bastante qualificado, muito mais do que eu, para falar sobre as contribuições teóricas de Diffie-Hellman. Então, obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer ter você aqui de novo. Dessa vez, com o vídeo. Sim. Obrigado, Luiz. Bom, vamos... há uns, não sei, 2 ou 3 anos atrás, eu vim aqui, fiz uma apresentação com um título quase igual, só mudava o 2015 para 2012 e Diffie-Hellman para Goldwasser e Micali, que era outra dupla que tinha feito contribuições em criptografia. E aí, recentemente tem acontecido muito da ACM, que é a Associação Americana de Computação, ter dado o prêmio Turing para criptógrafos. E o curioso é que, na verdade, o artigo do Diffie-Hellman é o mais antigo de todos nessa parte de chave pública. Ele é de 76. E eles, até certo ponto, eles foram os últimos a ganharem o prêmio. Ele já tem 70 anos hoje em dia. A criptografia mais usada na internet, nos navegadores, é a criptografia RSA, que o nome dela é esse por causa da inicial dos 3 pesquisadores que inventaram ela, que é Rivest, Shamir e Adelman. E eles foram os primeiros dessa leva a ganhar o prêmio Turing em 2002. Depois a Goldwasser e Micali, que fizeram um artigo o artigo do RSA é de 78, 79. E aí depois a Goldwasser e o Micali fizeram a chamada encriptação probabilística, e é um artigo de 83. Ganharam em 2012. Então, por que os mais velhos e os que fizeram o artigo mais antigo estão levando no final, mais de 10 anos depois do RSA? Bom, obviamente,
porque eles merecem, mas também porque eu acho que teve... e aí, bom, aí é mais opinião mesmo do que informação, mas eu acho que teve um componente mais ou menos político, assim, foi uma forma da ACM fazer um statement, porque esse prêmio foi dado em março desse ano, março de 2016, e foi a época que estava nos Estados Unidos, só se falava do FBI versus Apple, e tem também o Justiça Brasileira versus WhatsApp ontem, né? Então, e inclusive foi depois que o WhatsApp foi bloqueado pela segunda vez aqui no Brasil, só recapitulando, ontem foi a terceira. Depois que ele foi bloqueado pela segunda vez aqui no Brasil, é que o WhatsApp resolveu implementar a criptografia nas mensagens. Então, coincidência? Provavelmente não. Então, estava o FBI nos Estados Unidos querendo que a Apple fragilizasse de propósito a criptografia do iPhone. A Apple estava dizendo que não queria fazer isso. No final das contas, não fez, e o FBI quebrou assim mesmo. Então, parece que eles só estavam querendo poupar trabalho mesmo. Se der para fazer de um jeito mais fácil, por que não? Mas aí toda a comunidade científica estava majoritariamente apoiando a decisão da Apple, porque uma vez que você fragiliza de propósito o sistema, não tem volta. E aí não vai ser só o FBI que vai conseguir acessar, qualquer um com um mínimo de dedicação vai conseguir também. E aí qual é o sentido de usar um sistema de segurança se ele não oferece segurança, né? E aí, como a comunidade científica estava majoritariamente apoiando a Apple, eu acho que, de certa forma, dar o prêmio para o Diff e o Hellman, que são os inventores da ideia da criptografia de chave pública, foi também uma forma da ACM se posicionar, porque foi exatamente naquela época. Eu acho que seria uma injustiça absurda se eles dois acabassem morrendo sem ganhar o prêmio. Mas talvez ainda demorasse um pouco mais de tempo se não tivesse essa motivação externa. Aqui eu tenho a foto dos dois na década de 70, foi quando eles publicaram o artigo deles. O Hellman é o da esquerda, o Diff é o da direita. E aqui eu tenho eles hoje em dia. Agora está invertido, o Diff é o da esquerda e o Hellman é o da direita. O Diff, além de ter inventado a criptografia de chave pública, também é famoso por diversos filmes da série O Senhor dos Anéis. Bom, o prêmio Turing é um prêmio anual que é dado pela ACM, né, que é Association for Computing Machinery, que é a Associação Americana de Computação. E o nome é Turing porque é em homenagem ao matemático inglês Alan Turing, que é considerado um dos pais da ciência da computação. Ele elaborou um modelo na década de 30, que hoje em dia a gente conhece como máquina de Turing, que é um modelo teórico de como os computadores operam. Qualquer computador, mesmo os computadores mais modernos, operam de acordo com o modelo da máquina de Turing. E, além disso, ele também trabalhou com criptografia. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou para o serviço secreto inglês no trabalho de quebrar as cifras alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. E sempre que o prêmio Turing vai para alguém da área de criptografia, o pessoal da ACM faz questão de lembrar: porque veja bem, o Turing era um criptógrafo, então é muito apropriado dar um prêmio para alguém dessa área também. E o Turing, ele tem contribuição em muitas áreas, contribuição em teoria da computação, com o modelo dele da máquina de Turing, em criptografia, em computação científica, porque ele desenvolveu o método de fatoração LU de matrizes, e ele também, no final da vida, trabalhou com modelagem matemática de fenômenos de bioquímica. Então, e usava os computadores que ele tinha no início da década de 50, que foram os primeiros computadores, estavam começando a surgir comercialmente.
para fazer as simulações numéricas dele, então teve contribuição nessa área de computação científica também. E inteligência artificial, que ele propôs uns modelos que podem ser considerados como umas ideias muito rudimentares do que hoje em dia é uma rede neural, e também o teste de Turing, que ele nunca chamou de teste de Turing. Ele também nunca chamou a máquina dele de máquina de Turing, né? Quem chama sempre são os outros. O teste de Turing ele chamava de jogo da imitação, e é daí que vem o nome do filme que teve sobre ele, que era um teste para saber se um certo sistema artificial pode ou não ser considerado como tendo inteligência, né? Ou como tendo alguma forma de inteligência. O prêmio Turing foi estabelecido em 66, já depois que o Turing tinha morrido. Ele é dado anualmente, normalmente é sempre março, abril que sai o anúncio, é referente ao ano anterior, né? E o prêmio é acompanhado de $1 milhão em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro, concedidos pelo Google. Esse prêmio subiu de valor recentemente, porque até 2 anos atrás a Goldwasser e o Micali ganharam $250 mil. Repartidos entre o Google e não lembro se Intel ou IBM, acho que Intel. Aí agora é só o Google, e o Google dá $1 milhão. Eu acho que é o segundo ganhador. O de 2014 já foi $1 milhão, e agora eles $1 milhão também. E é considerado o equivalente do prêmio Nobel para computação, porque não existe prêmio Nobel para computação, nem para matemática, nem para nada. Bom, tem para física, mas aí já é afastar demais, né? E tem um site próprio do prêmio que tem a lista de todos os vencedores, vídeos sobre eles, a contribuição de cada um. Alguns têm, os mais recentes, tem vídeo da palestra que eles dão na ACM. Então, tem tudo nesse site. Esse foi o anúncio que eles fizeram para anunciar o prêmio para o Diff e para o Hellman. A tradução é minha, não sei até que ponto poderia ser mais fiel ao original, mas falam: Whitfield Diff e Martin Hellman são os recebedores do prêmio Turing. Recebedores talvez seja uma palavra que nem exista, né? Receptores, talvez? Não sei. Do prêmio Turing da ACM de 2015 pela sua contribuição crítica para a criptografia moderna. A habilidade de 2 partes se comunicarem de forma privada sobre um canal inseguro, essa é a chave, né? Eles querem se comunicar com segurança, mas o canal de comunicação não tem garantia nenhuma de segurança. Teoricamente, outras pessoas podem estar escutando ou interceptando mensagens, trocando mensagens verdadeiras por falsas. Considera que o canal é terra de ninguém, né? É fundamental para bilhões de pessoas ao redor do mundo. De forma diária, indivíduos estabelecem conexões online seguras com bancos, sites de comércio eletrônico, servidores de e-mail e a nuvem, né? A nuvem, essa entidade. O revolucionário artigo de 1976 de Diffie-Hellman, New Directions in Cryptography, introduziu as ideias de criptografia de chave pública e assinaturas digitais, que são fundação para a maioria dos protocolos de segurança usados regularmente na internet atualmente. E o protocolo Diffie-Hellman protege diariamente comunicações pela internet e trilhões de dólares em transações financeiras. Então esse foi o anúncio da ACM. E repara que o Diffie tem um nome estranho, Whitfield Diffie. Isso na verdade é um nome artístico dele. Na verdade, tanto o Whitfield quanto o Diffie são sobrenomes dele, ele não usa o primeiro nome. Acho que é Bailey o primeiro nome, talvez seja por isso que ele não usa, que ele não acha muito bonito. Bom, aqui eu fiz uma compilação dos outros vencedores anteriores do prêmio Turing relacionados à criptografia. O primeiro foi o Manuel Blum, em 95, que ele é um venezuelano naturalizado americano. Ele foi premiado por contribuições em teoria da complexidade, estudos de aleatoriedade e geração de números pseudo-aleatórios e aplicações à criptografia.
Em geral, sempre anda junto. O cara que trabalha com criptografia também mexe muito com complexidade, porque, principalmente quando trabalha com criptografia de chave pública, porque o que você quer é que o cálculo para você descobrir a parte privada da chave tenha uma alta complexidade computacional para ser difícil de ser realizado por qualquer um, né? Então, a pessoa tem que conhecer um pouco de teoria, na verdade, de teoria da complexidade para saber que tipo de problema é apropriado, que tipo de problema não é apropriado, né? E estudar novos problemas para possíveis novos algoritmos criptográficos. Então, sempre normalmente anda junto o cara que pesquisa criptografia com o cara que pesquisa teoria da complexidade. Ele contribuiu no estudo de chamados Commitment Protocols, que eu não sei bem como traduzir isso. A tradução literal seria protocolos de comprometimento, mas não sei se usa esse termo em português. Que é a questão de você tem duas partes separadas, né? Então, a comunicação remota ali e você tem que garantir que um deles está se comprometendo com algum valor numérico, alguma coisa, e ele não pode depois, pelo fato de você não estar vendo fisicamente ele, mudar de ideia e dizer não, o que eu tinha feito era outra coisa. Então, maneiras de você conseguir fazer com que a pessoa se comprometa remotamente com alguma coisa. E para isso ele desenvolveu um protocolo para um jogo de cara e coroa honesto por telefone. Ou seja, você está jogando por telefone, uma pessoa vai dizer escolhe aí o que você quer, aí dá cara, ele diz, é isso que eu tinha dito antes, é cara. Então, meio que sem você precisar de uma terceira parte como juiz do negócio, você poder garantir que a pessoa não pode depois mudar de cara para coroa e dizer, não, eu disse cara desde o início, não, que isso, você ouviu errado. Então, esse tipo de coisa. Ele desenvolveu diversos geradores de números pseudo-aleatórios, criptograficamente seguros. Em geral, todo método de criptografia depende de alguma maneira de geração de números pseudo-aleatórios. E você não pode usar qualquer gerador desse, porque vários têm ciclos curtos de repetição ou alguns outros problemas. Então, você tem uma classe especial ali dentro, que são os geradores criptograficamente seguros. Você tem que se basear sempre neles. Inclusive, sempre que aparece alguma quebra de algum método criptográfico e tal, na verdade não do método em si, mas de alguma implementação dele, em geral, 90% dos casos é um uso errado da geração de números aleatórios que não foi forte o suficiente como deveria ser. Ele desenvolveu o sistema de criptografia Bloom-Goldwasser. Ele também desenvolveu, não coloquei aqui, um gerador de números pseudo-aleatórios bem simples, que é chamado de Bloom-Bloom-Shub. Um dos Blooms é ele, o outro Bloom é a esposa dele. Ele também participou do desenvolvimento do CAPTCHA, que é aquela coisa do inferno que é feito para você provar que você não é um robô, né? E você nunca consegue provar que você é um robô de primeira. Sempre precisa de umas 2, 3 tentativas. E ele foi orientador de doutorado de muita gente, inclusive muita gente que ganhou o prêmio Turing. Ele foi orientador de doutorado do Adelman, que é o A do RSA, ganhou o prêmio Turing em 2002, da Goldwasser, que ganhou o prêmio Turing em 2012, junto com o Silvio Micali, ele orientou os dois. Ele foi orientador de doutorado do Michael Sipser, que é o autor de um dos livros mais usados de teoria da computação, do Luiz von Ahn, que é criador do reCAPTCHA, desses irmãos Vazirani, que tem a ver com computação quântica, e tem um orientado dele aqui na UFRJ, que é o Ivan, que até mês passado era pró-reitor de pós-graduação, foi orientado pelo Manuel Blum também. E o Manuel Blum foi orientado pelo Marvin Minsky, que foi ganhador do prêmio Turing em 69. Então você tem aqui uma cadeia de 3 gerações de prêmio Turing. O Marvin Minsky já faleceu, foi ano passado até. O Manuel Blum está vivo. Outro que ganhou foi o Andrew Titial, também em 2000, premiado por contribuições em teoria da computação, incluindo, de novo, estudos em teoria da complexidade, números aleatórios, criptografia, né?
Ele estudou algoritmos randomizados e formas de medir a complexidade desses algoritmos. Ele desenvolveu o chamado modelo do Levial, que é um modelo para verificação de protocolos de segurança. Estudou vários geradores de números pseudo-aleatórios. Ele desenvolveu um teste chamado teste de YAL, que é uma maneira de você medir se a sequência que um gerador pseudo-aleatório está gerando é boa o suficiente ou não. E ele estudou uma coisa meio doida, que é o chamado problema dos milionários de YAL, que a ideia é você botar 2 milionários que querem saber qual dos dois é mais rico, sem revelar a riqueza de cada um. Então é uma maneira de você trocar informações sem expor essas informações. Então meio que você consegue fazer cálculos com os valores, mesmo eles estando ocultados, né? Isso não é uma coisa fácil de se fazer. Inclusive existe um ramo da criptografia chamado criptografia homomórfica, que a ideia é que você possa encriptar os dados, fazer operações com os dados encriptados, e aí o resultado dessa operação, se você decriptar, é o resultado que teria dado com a operação dos dados originais. Então, por exemplo, você pega 2 números, encripta, soma eles, e aí decripta o resultado da soma. Esse resultado é como se fosse a soma dos valores originais. Isso é bom, por exemplo, para você botar um contador para fazer seu imposto de renda sem ver os seus ganhos, né? Você encripta, manda para ele, ele faz as contas com tudo encriptado, te manda de volta o valor final, você decripta, está feito, e ele não sabe de nada de você. Isso é dificílimo de implementar, inclusive não existem implementações completamente satisfatórias desse tipo, mas é uma coisa que tem tido muita pesquisa. E de certa maneira isso aqui já estava relacionado a essa ideia. Ele desenvolveu uma ideia de circuitos, eu traduzi como circuitos ilegíveis, mas o termo é garbled circuits, que é utilizado em protocolos de comunicação segura, e ele também estudou bastante computação quântica. Depois, em 2002, foram os mais famosos de todos, o Rivest, o Shamir e o Adelman. Os 3 estão vivos ainda. O Rivest e o Adelman são do MIT. O Shamir é do Instituto Weizmann de Israel. Eles foram premiados pela contribuição de tornar a ideia de criptografia de chave pública útil na prática. Eles desenvolveram o algoritmo RSA, de criptografia e de assinatura, que é o mais utilizado na internet até hoje. Eles desenvolveram isso em 77, o paper saiu em 78. E é o mais usado até hoje por todos os navegadores. Você tem já implementações nativas dentro de todos os navegadores, então isso fica super transparente para o usuário. A pessoa que é leiga em computação nem sabe que está acontecendo isso, mas todas as vezes que você acessa o americanas.com, bradesco.com, o que seja, você está usando isso mesmo sem ter noção. Eles fundaram a empresa RSA Data Security, que foi vendida em 2006 por 2 bilhões de dólares. E essa empresa depois ela se fragmentou e originou algumas outras empresas de segurança, incluindo a VeriSign, que é uma das maiores empresas de certificado digital que tem hoje em dia. O Rivest, além da criptografia RSA, ele é coautor de um dos livros mais importantes de teoria de algoritmos e estrutura de dados. Só que ninguém conhece o livro como o livro do Rivest. É o livro do Cormen, exatamente. É Cormen, Rivest, Laserson e tem mais um quarto cara que eu nunca lembro quem é. Ok. Daqui a um dia eu já não vou lembrar de novo. O nome é Introduction to Algorithms, mas em português ele se chama Algoritmos, Teoria e Prática. Isso parece tradução de filme, né? O Rivest também tem um estudo interessante sobre sistemas de votação seguros, em que ele propôs algumas maneiras, sem usar eletrônica, de fazer sistemas de votação seguros. Um dos protocolos que ele propôs é esse chamado Tree Ballot, que só usa cédula de papel, mas é mais seguro do que a votação em papel comum. O Shamir estudou e desenvolveu protocolos de conhecimento zero.
desenvolveu um método de criptoanálise conhecido como criptoanálise diferencial, que é bom para quebrar cifras de chave privada. Desenvolveu alguns protocolos de compartilhamento de segredo, que é quando você quer que, para acessar uma informação, você tem que ter pelo menos N pessoas dispostas a abrir. É aquela imagem do submarino nuclear da Guerra Fria, que vem dois caras, cada um com uma chave, e os dois têm que virar a chave ao mesmo tempo para o míssil sair do submarino. Se um só cara acionar, não acontece nada. Então aqui também você quer que N pessoas estejam dispostas a abrir o cofre para poder abrir, senão não abre. Desenvolveu métodos de criptografia baseados em identidade. A ideia disso é que você possa usar coisas da sua vida real como chave pública, seu RG, seu CPF. E também alguns métodos de criptografia visual, que você encripta as coisas dentro de uma imagem. O Adelman desenvolveu alguns testes de primalidade e também é um dos pioneiros na área de DNA computing, ou computação molecular, que é a ideia de você programar o DNA de uma bactéria para executar algumas funções. E eu lembro que eu achei uma referência de um negócio dele, que ele queria programar uma bactéria para executar para tentar resolver o problema do caixeiro viajante, né? Através da... Aí, quer dizer, o DNA sintetiza proteínas e essas proteínas te dariam a resposta do problema. Uma coisa louquíssima. Mas que tem muita gente mexendo com isso. E por último, em 2012, teve a Goldwasser e o Micali, que foram premiados por contribuições na teoria da computação, criptografia e complexidade. Eles desenvolveram o conceito de encriptação probabilística, né, que é uma coisa que o RSA não tem, que é o seguinte: se você pega uma mensagem e encripta com RSA, ela vai gerar um valor. Se você encriptar essa mesma mensagem N vezes, ela sempre vai cair no mesmo valor. Então, se você tiver acesso a muitos pares de mensagem original e mensagem encriptada, você pode tentar extrair alguma informação da chave a partir disso. O que a encriptação probabilística se propõe a fazer é você randomizar o processo de encriptação. Então, para encriptar um bloco, você depende não só da chave que você tem, como de um elemento aleatório que você gera na hora e logo depois joga fora. Então, se você encriptar o mesmo bloco 2 vezes seguidas, como esse elemento aleatório vai ser diferente nas duas encriptações, você vai gerar 2 encriptações diferentes do mesmo bloco. Então, você passa a ter uma coisa de 1 para vários, né? Um bloco pode ser encriptado de várias maneiras diferentes, sem atrapalhar a decriptação. A decriptação ainda é 1 para 1. Dado um bloco encriptado, só tem um bloco decriptado que corresponde a ele. Então, e aí, uma vez que eles propuseram isso, basicamente todos os métodos que vieram depois já usavam essa ideia de colocar algum tipo de randomização no processo de encriptação, né? Eles também desenvolveram o conceito de sistemas interativos de prova, que é a ideia de você tentar provar um resultado ou calcular um valor, ao invés de você fazer uma coisa direta sozinho, você meio que faz uma coisa distribuída, e através de troca de mensagens você consegue chegar no resultado. Para entender melhor, porque esse não é um conceito trivial. Para entender melhor essa parte de sistemas interativos de prova e as provas de conhecimento zero, que é a consequência direta disso, eu acho que o ideal seria olhar os slides que eu fiz da outra vez, porque tinha muitos slides falando sobre isso. Mas é a ideia de você ter um protocolo distribuído entre 2 ou mais partes, mas em geral são 2 partes, em que elas, através de troca de mensagens, no final chegam a um acordo se uma sentença é verdadeira ou falsa, ou sobre o valor de uma variável, enfim. Eles desenvolveram um método de criptografia Goldwasser-Micali, que é um exemplo de
método com encriptação probabilística. A Goldwasser também desenvolveu o método de criptografia Bloom-Goldwasser, que é com o Manuel Blum, e o método de criptografia GGH, que é baseado num problema totalmente diferente dos problemas clássicos de criptografia, que normalmente são a dificuldade de fatoração de inteiros, a dificuldade do cálculo de logaritmo em grupos finitos e, eventualmente, a dificuldade do cálculo de raízes modulares, módulo n. Esse aqui, ela vai para uma coisa de álgebra linear, que são os chamados reticulados, e utiliza problemas da teoria de reticulados como base para o método dela. Então, é coisa completamente diferente do que tinha. O Micali também estudou métodos para geração de sequências de números aleatórios e provas de conhecimento zero para problemas que estão em NP, na classe de complexidade NP. E ele mostrou, na verdade, que todos os problemas em NP admitem alguma prova de conhecimento zero. E para quem já estudou um pouco de complexidade, você sabe que não foi um argumento exaustivo, né? Pega todos os problemas em NP e vai mostrando um por um, para cada um, uma prova de conhecimento zero. Pegaram um problema NP completo, mostraram para ele, e aí pronto, por redução, tudo você consegue fazer com conhecimento zero. A ideia do conhecimento zero é você provar a sentença sem exibir nada além do resultado. Então, por exemplo, você quer testar se um grafo é hamiltoniano. O padrão seria você exibir um caminho hamiltoniano dentro dele. Numa prova de conhecimento zero, você consegue convencer o interlocutor com a probabilidade tão alta quanto você quiser de que o grafo é hamiltoniano sem exibir o caminho, né? Ou que um grafo é 3-colorível sem exibir a coloração e por aí vai. Na verdade, foi justamente o problema da coloração que eles usaram. Então aqui agora vamos para os ganhadores atuais, o Diffie e o Hellman. É uma breve biografia dos dois. O Diffie nasceu em Washington em 1944. Ele realizou graduação em matemática no MIT. Ele não fez pós-graduação. Quando ele terminou a graduação, ele saiu meio itinerante pelos Estados Unidos. É uma coisa meio Erdos assim que ele fez. De sair passeando, ficando na casa de quem se dispusesse a hospedar ele, que ele queria pesquisar coisas em inteligência artificial e em criptografia. Então ele ia, onde ele achava alguém que tinha alguma coisa interessante sobre isso, ele ia, ele não ficava muito tempo em nenhum lugar não. Mas ele só parou mesmo quando ele chegou em Stanford, foi quando ele conheceu o Hellman, que já era professor lá. E aí, provavelmente, ele teve uma empatia pessoal muito maior com o Hellman do que com todos os outros anteriores. Aí lá ele ficou bastante tempo, fez o paper com o Hellman e tudo, né? Mas ele nunca foi sedentário nesse sentido, né? Agora, eu não sei, o Erdos ele tem a fama de fazer isso, tinha a fama de fazer isso também, mas eu não sei quando ele começou, porque o negócio do Diffie é que ele começou isso com 20 anos e nunca parou, né? Eu não sei se o Erdos só começou a fazer isso depois que ele já estava mais velho, ou se ele fez isso a vida toda. Oi? Sempre fez também? É um tipo de personalidade, né? Já tem 2, tá vendo? Eu não sei qual é o número de Erdos do Diffie, inclusive, mas eu não imagino que seja tão baixo, não. Ele trabalhou, depois de ter feito já o paper junto com o Hellman, ele trabalhou no sistema de computação algébrica chamado MATLAB, que não é o MATLAB, porque o MATLAB não tem H, esse é outro, que inclusive nem se chama mais assim, se chama Maxima. E inclusive o Maxima já bifurcou e tem 2 versões, essa com CSY e outra com XI, Maxima com XI, então... e ele trabalhou na ARPANET também no início da história.
com a segurança do negócio. E ele foi chefe de segurança da Sun também durante um bom tempo, mais recentemente, já depois de mais velho. Mas ele saiu, já tem alguns anos que ele saiu. Hoje em dia ele só está de consultor informal, né? E ele não tem trabalho feito. Agora que ele ganhou $500 mil, nunca mais vai ter também. O Hellman nasceu em Nova York, em 45. Ele fez graduação em Engenharia Elétrica na Universidade de Nova York e pós-graduação também em Engenharia Elétrica em Stanford. O orientador de doutorado dele foi Thomas Cover e ele foi orientador de doutorado do Taher El-Gamal, Ralph Merkle e Stephen Poling, que são 3 caras importantes de criptografia também. Taher El-Gamal é um egípcio que emigrou para os Estados Unidos, está lá até hoje. Ele foi chefe de segurança da Netscape, quando a Netscape existia. Então. E ele tem um método dele, chamado método El-Gamal, que é um método que usa encriptação probabilística. E é o método da onde se derivou depois uma coisa que ficou super na moda, que é a chamada criptografia de curvas elípticas. Saiu daí. O Merkle e o Poling também são 2 caras importantes na área de criptografia que foram orientados do Hellman. Né? E ele é professor de Stanford desde 69 e emérito desde 96. Ele ainda está em atividade, até onde eu sei. Outros prêmios já recebidos anteriormente pelo Diffie Hellman. Esse prêmio Pioneer Award em 94. Esse outro prêmio Canelakis em 96, junto com o Rives, Shamir Adelman e o Merkle. Prêmio Jubileu de Ouro do I3E, Information Theory Society em 98. Prêmio Marconi em 2000 e medalha Hamming do I3E em 2010, junto com o Merkle. Os nomes são recorrentes, né? As principais contribuições conjuntas do Diffie e do Hellman, bom, a invenção do conceito de criptografia de chave pública, que isso é uma ruptura total com o que você tinha antes, até os anos 70. Você tinha métodos de criptografia cada vez mais engenhosos, por exemplo, não dá para comparar. Apesar de você jogar tudo no mesmo saco de criptografia de chave privada, não dá para comparar a criptografia que o Júlio César fazia no século 0 e nem sei se existia um século 0. Século 1, né? Acho que não existia um século 0. E a criptografia dos alemães na Segunda Guerra, por exemplo, com a máquina Enigma, não tem comparação, já era infinitamente mais elaborada. Tanto que o Turing não conseguia, o Turing e todos em volta, não conseguiam, através de trabalho humano, quebrar a criptografia da máquina Enigma, então ele precisou de uma máquina para quebrar outra máquina, né? E foi daí que ele construiu a máquina dele. Então, obviamente, elas foram se refinando cada vez mais, mas o modelo é sempre o mesmo. E a partir daí você tem uma ruptura total, você tem um modelo alternativo, e é um modelo que tem vantagens e desvantagens, né? Porque você não... Nada sai de graça no final, mas a partir do momento que surge isso, é difícil pensar, por exemplo, em comércio eletrônico, internet banking, até mesmo a internet nasceu para uso militar, né? Os militares não iam se sentir à vontade de usar uma rede sem uma garantia forte de segurança embaixo. E só com criptografia de chave privada, que era o que você tinha até ali, provavelmente não ia acontecer nada disso, porque a criptografia de chave privada, ela tem a desvantagem de que você precisa de apesar de você, você criptografa, as mensagens podem passar num canal inseguro e ninguém vai conseguir ver, mas você precisa de um canal secundário por fora, por onde passar o valor da chave. Um canal secundário onde as duas partes entram em acordo sobre o valor dessa chave.
E normalmente como é que isso é feito? No caso da máquina Enigma, por exemplo, que o valor da chave era a posição inicial dos rotores da máquina, em cada dia, era uma carta que ia por courrier, né, humano, algum soldado confiável, do alto comando até os capitães no campo de batalha, né, ia impresso, né. Agora você imagina, então agora quando você quiser fazer uma compra online, você tem que entrar em acordo de qual a chave que você vai usar com a Americanas.com. Aí você faz o quê? Você vai até uma loja da Americanas, emite uma chave, mas aí o caixa que emitiu para você já está sabendo a chave. Então como é que você consegue segurança num modelo como esse, em que você precisa de um segundo canal, né? Então, com a criptografia de chave pública você tem essa alternativa. E, por outro lado, também nesse mesmo artigo eles propuseram um algoritmo de acordo de chave, né, Key Agreement, que na verdade também dá uma segunda solução para o problema do canal secundário, que é você pode usar sim um canal inseguro para fazer o acordo da chave que você vai usar num protocolo de chave privado, e mesmo você tendo feito o acordo num canal inseguro, ninguém vai saber qual é o valor que você acordou com a outra parte. Isso também foi bem inteligente. Tá tudo nesse artigo New Directions in Cryptography, que saiu em 76. É um artigo de 11 páginas. Eu já li esse artigo, é fácil de achar na internet. É super simples a linguagem, até para quem só tem os rudimentos de como é que é o modelo de troca de mensagens e tal, consegue entender o que está acontecendo ali. E ele começa com essa frase, né? We stand today on the brink of a revolution in cryptography. Né? É a primeira frase do artigo. E no caso, bom, eles conseguiram bancar o que eles estavam dizendo. Né? Que é o problema sempre, né? Você pode escrever o que você quiser, mas se não bancar depois. Algumas outras contribuições, né? O Hellman desenvolveu uma criptografia de chave pública junto com o Ralph Merkle, então chamada Merkle-Hellman, que utiliza como problema matemático subjacente o problema da mochila. É um artigo de 78 e ele tem também, junto com o Polig, o algoritmo Polig-Hellman para resolução do problema do logaritmo discreto, que é o problema subjacente. O problema do logaritmo discreto é o problema subjacente ao método de criptografia Elgamal e, por consequência, a todos os métodos de criptografia que usam curvas elípticas também. É um dos melhores algoritmos até hoje. E por melhores eu quero dizer, obviamente, menos ruins, né? Porque tudo isso aqui são problemas NP, né? Então você não espera que vá ser eficiente, mas, se os parâmetros forem bem escolhidos, mas é um dos menos ruins, digamos assim. Na verdade, esse algoritmo ele é interessante porque ele é um exemplo de como é que os métodos de criptografia são muito sensíveis à escolha de parâmetros. Porque você pensa assim, por exemplo, para o Elgamal, para curvas elípticas ou o que seja, eu preciso começar escolhendo um número primo. Eu vou fazer todas as contas módulo P, né? Então, eu preciso começar escolhendo esse número. Se eu escolher um primo pequeno, o logaritmo discreto é fácil de resolver no conjunto módulo P, sem precisar de nenhum algoritmo especializado. Então, primeira coisa, escolher um primo grande. Mas aí não basta escolher um primo grande, porque esse algoritmo aqui, do Polig-Hellman, ele é eficiente se P-1, que é um número composto, tiver fatores primos pequenos. Então você começa a ver como é que vão se acumulando requisitos na hora que você vai montar. Tem que ser um primo grande, tem que ser um primo grande tal que P-1 também seja fatorável em primos grandes e por aí vai. E aí cada novo algoritmo você impõe mais uma restrição. E aí toda vez que alguma implementação de algum método de criptografia falha,
a culpa não é do método, a culpa é de que algum requisito ali a pessoa não prestou atenção, não impôs, né? Então, o exemplo mais clássico disso é o do PlayStation 3 da Sony, que usava a criptografia com curvas elípticas, mas tem um passo ali que você precisa, a cada nova encriptação, sortear um novo número aleatório. E aí provavelmente alguém esqueceu o negócio em modo debug e era sempre o mesmo número. Então, aí vai dizer, curvas elípticas é horrível? Não é horrível, o problema é que não estava implementado certo. Então, qual é a ideia do método dos modelos de criptografia que você tinha até 76? Era chamada de criptografia de chave privada. A Alice quer enviar uma mensagem criptografada para o Bernardo através de um canal inseguro. Eles têm que entrar em acordo a respeito de uma chave privada. O nome chave privada vem do fato de que ela só pode ser conhecida pelos dois. Qualquer um que conheça essa chave pode encriptar e decriptar mensagens. Então, se uma terceira pessoa conhecer, vai conseguir ler o conteúdo de todas as mensagens que eles estão trocando. Então, os dois têm que, em particular, negociar essa chave e não divulgar para ninguém, né? E essa chave é utilizada tanto no processo de encriptação quanto de decriptação da mensagem. Então, como esse acordo tem que ser feito em particular entre os dois, ele precisa de um segundo canal ali, onde vai ser feito esse acordo, né? É um canal seguro, ou então, outra alternativa é os dois utilizarem uma terceira parte confiável, que ambos confiam, em inglês Trusted Third Party, TTP, para fornecer a eles a chave. Então, eles delegam a alguém o fornecimento da chave. Problemas óbvios se o canal original é inseguro, significa, em princípio, que você não tem facilidade em obter um canal seguro, né? Se você tivesse um canal seguro com facilidade, você não precisava de nada disso aqui, em primeiro lugar. E, segunda coisa, você não encontra uma terceira parte confiável em qualquer esquina, né? A parte da confiança, justamente, é o mais difícil de você conseguir. Especialmente se você estiver pensando numa rede anônima, né? E aí o que muda no sistema de criptografia de chave pública que os dois propuseram? A Alice quer enviar uma mensagem criptografada para o Bernardo através de um canal inseguro. Isso está igual. O Bernardo tem duas chaves agora. Ele tem uma chave pública de codificação e uma chave privada de decodificação. A chave privada ele tem que guardar para ele. A chave pública ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode publicar no site dele na internet, que não vai dar problema, né? Uma chave é calculada em função da outra. Uma vez que eu escolhi um valor para uma das chaves, o valor da outra chave está determinado. Elas estão emaranhadas, de certa maneira, né? Não é uma escolha livre de dois valores. Então, uma vez que elas estão relacionadas, eu tenho um problema aqui. Eu tenho duas chaves, beleza, mas já que elas estão relacionadas, e já que uma delas é divulgada, se a partir dessa que é divulgada eu conseguir chegar na outra, nada disso adiantou, né? E é aí que entra a complexidade computacional. Eu quero que o cálculo que eu preciso fazer para ir da chave pública para a chave privada tenha uma alta complexidade computacional. Então, muito embora eu até sei teoricamente o que eu preciso fazer para ir de uma para outra, eu não consigo chegar na prática, né? Então, por exemplo, no caso do RSA, para eu ir da chave pública para a chave privada, eu preciso ser capaz de fatorar um número inteiro de 300 algarismos. Então, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu só não consigo fazer, né? Ainda? Na verdade, tem boatos recorrentes de que a NSA consegue fatorar números grandes rapidamente através de algum algoritmo que ninguém mais conhece. Mas isso é meio arquivo X também, eu não sei até que ponto. As pessoas mais novas nem devem saber o que é arquivo X. Bom, aí qualquer um, incluindo a Alice, pode usar a chave pública para codificar mensagens destinadas ao Bernardo antes de enviar, né? E só o Bernardo pode decodificar com a chave privada dele essas mensagens e acessar seu conteúdo original.
calcular a chave privada a partir da chave pública tem que ser um problema computacionalmente difícil, né? Então, o cálculo da chave privada sempre envolve algum problema matemático subjacente que tem alta complexidade computacional. Você pega problemas em NP. Idealmente, você gostaria de pegar problemas NP completos, mas na prática o RSA é baseado na fatoração, que não é NP completo, e o El-Gamal e curvas elípticas é baseado no logaritmo discreto, que também não é NP completo. Na verdade, você tem... O dia que um computador quântico for estável o suficiente para ser difundido, você tem já o algoritmo quântico que fatora números rapidamente e que também calcula logaritmo discreto rapidamente. É o mesmo algoritmo, o algoritmo de Shor. Shor, né? S-H-O-R. Então você já tem um algoritmo se você não tem um computador onde rodar ele. E aí justamente tem a conjectura de que o computador quântico é eficiente para resolver esses problemas justamente porque eles não são NP completos. Porque até hoje não se conhece nenhum problema NP completo que o computador quântico ofereça ganho significativo de desempenho em relação ao computador eletrônico. E aí, como está começando a ter essa sombra do computador quântico aí, cada vez mais as pessoas estão tentando buscar problemas alternativos que sejam NP completos para elaborar novos métodos de criptografia, né? E aquele algoritmo que eu falei lá atrás, da Goldwasser, que usava álgebra linear, é um exemplo de um algoritmo que se baseia num problema NP completo da teoria de reticulados. Que você pode pensar num reticulado como se fosse um espaço vetorial, só que ao invés de ser um espaço vetorial e você poder fazer combinações lineares da base do espaço como você quiser, você só pode fazer combinações lineares com coeficientes inteiros. Então, ao invés do espaço todo, é uma malha de pontos discreta que você tem. E aí você tem alguns problemas ali dentro, encontrar vetores curtos ou vetores próximos, tá? Que são NP completos, e você tem alguns métodos de criptografia baseados nisso, para tentar fugir do computador quântico, né? Se um dia aparecer. Porque, bom, o cenário mais cataclísmico ninguém faz nada, você continua usando RSA e curvas elípticas para sempre, aparece um computador quântico e o sistema bancário entra em colapso em 2 minutos. Então, para tentar evitar isso, tem pesquisas alternativas de outros métodos de criptografia. A ideia da criptografia de chave pública também permitiu surgir uma outra coisa, que é a assinatura digital. Porque a criptografia, ela meio que te dá segurança no lado do destinatário, né? O destinatário tem segurança de que ninguém além dele vai ler aquilo. A assinatura digital vai te dar segurança no lado do remetente, vai te dar segurança sobre a origem daquela mensagem, que ela veio realmente da onde você acha que ela veio, né? Porque senão, sem esse tipo de coisa, o que acontece? Você recebe uma mensagem dizendo: olá, eu sou o seu banco. Por favor, me dê a sua senha para atualização. Muita gente já faz isso com e-mail aberto, né? Então, imagina. Ou então, outra alternativa. Eu ligo pro banco e falo: oi, eu sou o Daniel Figueiredo. Por favor, transfira toda a minha conta para a conta do Luiz Minati. Aí o banco precisa ter um meio de certificar da origem da mensagem, né? Que realmente quem mandou foi o Daniel, não foi outra pessoa. Então, no caso das mensagens eletrônicas, é aí que entra a assinatura digital. E o que acontece na assinatura digital é que eu inverto o papel da chave privada e da chave pública. Enquanto na criptografia, chave privada ficava na mão do destinatário, para só ele poder decodificar, na assinatura, a chave privada fica na mão do remetente, para só ele poder assinar, né? Então ali se tem uma chave privada de assinatura e uma chave pública de verificação. A chave privada ela guarda, a chave pública ela pode publicar na internet. E aí qualquer um, incluindo o Bernardo, pode utilizar essa chave pública para verificar
a assinatura toda vez que receber mensagens supostamente enviadas por ela, né? Então, você tem um algoritmo de verificação que você pega a mensagem que você recebeu, o remetente suposto de onde ela veio e a chave pública de verificação desse remetente, joga os três lá dentro e sai uma resposta sim ou não, dizendo se a mensagem é legítima ou não, né? E só a Alice pode assinar corretamente com a sua chave privada as mensagens. E aí eu tenho as mesmas considerações da chave pública aqui no caso da assinatura digital, né? O cálculo da chave privada tem que ser difícil, porque senão qualquer um começa a assinar no seu lugar, né? E o terceiro componente daquele artigo deles é o algoritmo de Diffie-Hellman, que é um algoritmo de acordo de chaves. O objetivo é que eu tenho duas partes que querem utilizar um protocolo de criptografia de chave privada, então um protocolo tradicional, só que eles conseguem entrar em acordo sobre o valor dessa chave usando só comunicações em um canal inseguro. E aí o uso desse algoritmo remove a necessidade de um canal secundário seguro. Aí como é que ele funciona? Eu pego um número primo P, tá? Eu considero esse conjunto U de P, que são todos os números entre 1 e P menos 1. E aí eu tenho um teorema de álgebra que me diz que, chama teorema da raiz primitiva, que diz que sempre que eu pego um número primo, dentro desse conjunto vai existir um elemento que gera todo mundo no conjunto, ou seja, todo mundo no conjunto pode ser escrito como alguma potência desse elemento G. Potência módulo P, claro, né? Porque se eu for calculando todas as potências, elas vão explodir e eu não vou ficar restrito a esses valores entre 1 e P menos 1. Então, são as potências módulo P, né? Então, como eu sei que eu tenho P menos 1 elementos aqui, né? Essas potências aqui vão ir até P menos 2. Quando eu calcular G elevado a P menos 1, eu volto para o 1. G elevado a P, eu volto para o G. G elevado a P mais 1, eu volto para o G ao quadrado e eu fico circulando aqui para sempre, né? Eu aprisiono todas as potências aqui dentro. Então eu vou precisar do meu número primo P e desse G aqui, que dá para ser calculado, tá? Tem um algoritmo que pode me dar esse G. Na verdade, existem vários Gs dentro desse conjunto. Vários elementos com essa propriedade. Então, na verdade, qualquer um deles serve, então, o primeiro que eu achar, eu pego. A Alice vai escolher um inteiro A, entre 1 e P menos 2, e o Bernardo escolhe um inteiro B, A de Alice, B de Bernardo, né? Entre 1 e P menos 2 também. Coincidentemente, né? A Alice, então, vai calcular o G elevado a A, módulo P. O Bernardo vai calcular G elevado a B, módulo P. Eu estou chamando esse valor de C, esse valor de D. E aí, esses valores vão ser intercambiados no canal, né? Então, o C, a Alice manda para Bernardo e o D, o Bernardo manda para Alice. Então, o C e o D, eu já tenho que assumir que não são privados, certo? Porque o canal é inseguro. Aí, o que a Alice faz? A Alice recebeu o D, ela faz esse D elevado ao A dela, módulo P, e o Bernardo, que recebeu o C, ele calcula o C elevado ao B dele, módulo P. Então, você repara que depois da escolha inicial aleatória aqui do A e o B, tudo que a Alice faz é elevar coisas a A, ela eleva uma coisa a aqui, outra coisa a aqui, e tudo que o Bernardo faz é elevar coisas a B, ele eleva uma coisa B aqui, uma coisa B aqui, né? E aí eu tenho essa congruência, módulo P aqui, que é o seguinte, esse E, que é a última coisa que a Alice calculou, é igual a esse F, que é a última coisa que o Bernardo calculou. O E é D elevado a A, só que D é G elevado a B, então isso é G elevado a AB. Por outro lado, o F é C elevado a B, só que o C é G elevado a A, então também G elevado a AB. E então,
esse valor aqui, g elevado a b, que é o E e o F, é que vai ser usado como chave por Alice e Bernardo. E nem E nem F circularam no canal em momento nenhum. Certo? O que circulou no canal foi só o C e o D. Né? Então foi esse valor e esse valor. Então, o que eu preciso... Bom, assumindo que alguém tenha capturado esses dois valores, o que essa pessoa precisa fazer para obter a chave aqui, que é o g elevado a b? Ela precisa ser capaz de ou extrair o A dessa potência, ou extrair o B dessa potência. Né? Um dos dois basta. Porque ela extrai o A dessa e eleva o D, ela chega. Né? Ou extrai o B dessa e eleva o C, ela chega. Só que para extrair o A ou o B, ela tem que resolver o log, que é justamente o log discreto aqui, que é o log módulo N ou módulo P, que é um problema NP. Certo? Então, a segurança disso aqui está baseada na segurança do problema do logaritmo discreto. Né? E aí, com isso, você tem basicamente duas pessoas conversando num ambiente aberto, entre aspas, né, porque o canal é inseguro, chegando ao acordo de um valor, sem esse valor ter passado pelo canal em momento nenhum, sem ninguém ter dito ele explicitamente em momento nenhum. Né? E aí, quer dizer, eles propuseram... O que eles têm de, digamos assim, de concreto é o algoritmo de Diffie-Hellman. A parte da criptografia de chave pública e da assinatura digital, eles propuseram o conceito, mas eles não conseguiram elaborar nenhum problema matemático que pudesse servir de base para uma implementação concreta de um negócio desse. E aí, inclusive, tinha gente que achava que a sua ideia é linda, pena que ela é impossível. Então, inclusive, essa é a reação de todos os alunos, sabe? Quando você fala, a criptografia de chave pública funciona assim, que lindo, pena que isso não existe. Aí, então, aí o que aconteceu? 2 anos depois, ou 1 ano e pouco depois, veio o RSA, que aí veio uma implementação concreta da ideia, e aí tudo se fechou ali de que realmente isso era um conceito interessante, útil e fazível na prática. Né? Então, bom, como eu falei, os valores que trafegam são g elevado a g elevado a b, e aí para eu calcular a chave, que é g elevado a b, eu preciso extrair pelo menos um dos dois valores. Só que aí o problema do logaritmo discreto vem em minha defesa, e como eu não tenho uma maneira eficiente de resolver ele, sem um computador quântico, eu não consigo. Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Obrigado pela atenção.